Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência à nossa leitura diária. Nós estamos no livro de Jó e hoje nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 12. Abra sua Bíblia comigo e vamos fazer a leitura. Essa leitura, inclusive, nós já fizemos numa outra oportunidade que nós estávamos aqui nos nossos vídeos, porém para falar sobre a queda de Lúcifer. Então hoje nós vamos usar o mesmo texto que nós já lemos, porém para dar sequência aqui no livro de Jó, tá bom? E o título é Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Versículo 6, capítulo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. 12. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Nós fizemos a leitura desse texto, né, em uma outra ocasião, explicando sobre a queda de Lúcifer, né, a queda de Satanás do céu. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Jó mesmo, né? A expressão filhos de Deus que fala aí no versículo 1, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Refere-se a seres angelicais a serviço do Senhor. São seres criados e, portanto, eles são limitados e completamente distintos de Deus. Então, eles não são deuses, são apenas seres angelicais, que têm limitações, não agem da mesma forma que Deus. Aqui aparecem reunidos ao redor do trono de Deus para relatar atividades e receber ordens. Então, junto né, nessa reunião aí, nós vemos que Satanás ainda tinha acesso ao céu. E eu expliquei isso quando nós estávamos lendo sobre a queda de Satanás, né? Ele, nesse momento, ainda tinha acesso ao céu e ao trono de Deus. O acusador tenta, né? Ele entra nessa reunião e Deus, por algum motivo, permite que ele esteja ali. Porque se Deus não quisesse, ele não estaria ali presente. E Deus faz questão dele estar ali. Então Deus dá acesso a ele para que ele participasse de alguma forma daquela reunião. Satanás sempre quer de toda forma encontrar culpa no homem, né? Ele é o acusador. Então ele tenta ali de toda forma encontrar culpa, né? Porque ele tem raiva da criação de Deus, que é o ser humano. Tá? Quando Deus fala meu servo, né, ali no versículo 8, você reparou no meu servo Jó? Quando ele fala servo, é um título de honra reservado a indivíduos comprometidos de maneira especial com o Senhor, ou seja, homens íntegros, homens retos, homens tementes a Deus. E aí nós temos alguns exemplos, né, como Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Davi e muitos outros que ele mencionava ali como servo. Então é um título de honra. Então você viu meu servo Jó, quando ele fala isso, ele está honrando a Jó, porque Jó honrava ele. O próprio Deus descreveu Jó para Satanás. E aqui nós temos assim um relato incrível, né? Porque ao mesmo tempo que é assim incrivelmente maravilhoso, é terrivelmente terrível, né? Porque assim Deus está falando de Jó para Satanás. Então, você viu, Satanás só estava ali quietinho na dele, na reunião e tal. Deus fala para ele: você viu o meu servo Jó? Então, Deus apresenta Jó para Satanás, né? E aí é incrível isso, porque da mesma forma que é terrível, porque Jó vai sofrer consequências perante a isso, nós vemos o cuidado de Deus e o quanto ele nos observa, né? O quanto ele olha a nossa conduta, porque ele apresenta Jó para Satanás, né? Ele fala: tem visto o meu servo Jó? E não só para por aí, não só o meu servo Jó. Olha o que ele fala sobre Jó: não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele reforça o que foi falado, que foi a apresentação, né, do versículo 1. Homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então, Deus reafirma ali aquilo. E que tremendo, né? Porque Deus tem observado os nossos caminhos. A gente não pode agir como se Deus não olhasse para nós, porque Ele vê tudo e Ele olha por tudo em todo tempo. E o poder que Deus dá a Satanás, porque aí no final, Satanás no final não, né? Durante a conversa aqui, né? Deus apresenta, né, Jó para Satanás e ele fala: não é à toa, né? Será que é sem motivo que Jó teme a Deus?
Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? É como se Deus o protegesse, né? Dentro de uma cerca. Abençoaste a obra de suas mãos e seus bens se multiplicaram na terra. Então ele fala, ele só é feliz, só é temente ao Senhor, porque ele tem tudo. É isso que ele está falando em outras palavras. Ele tem riqueza, ele tem filho, ele tem família. Não falta nada para ele, por que ele não vai temer o Senhor? Então é por isso que ele faz isso. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra a tua face. Então ele está ali provando o caráter de Jó. Tira tudo que ele tem para ver se ele não vai dizer não pro Senhor. É isso que ele está dizendo. E não é sobre o que ele tinha, é sobre o que ele era. Ele era temente a Deus. Ele não era temente porque ele tinha bens, ele era temente porque ele era temente, né? É uma característica de Jó. Ele era íntegro, uma característica dele, né? Não era pelo que ele tinha, era pelo que ele era. Né? E aí o poder que Deus dá a Satanás sobre Jó tem propósito e tem limite. Então Deus permite, né? Lá no versículo 12. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então tem propósito e tem limite. Tem limite o que ele permite na nossa vida. E tem propósito e tem limite. Enquanto a intenção de Deus ao permitir a tentação é provar a força de caráter, a intenção de Satanás é provar a falta de caráter. Então Deus quis provar o caráter de Jó. Já que Satanás levantou essa questão, né? Ele só é fiel porque ele tem tudo, então Deus falou, vou provar o caráter dele. E Satanás o contrário. Eu vou provar que ele não tem caráter. Ele já foi com outra intenção, né? Então tem os dois lados aí. A falta de caráter e o caráter, né? E assim a tentação tem o potencial para gerar efeitos positivos ou negativos, dependendo da maneira como você reage a ela. Então olha só, foi estabelecido lá, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. E aí como que ele vai reagir? Isso vai determinar o futuro dele. Como ele vai reagir a essa situação? Como nós reagimos às situações que Deus coloca em nossas vidas? É isso. E aí eu achei tremendo isso, porque assim, tem limite, né? Tem limite. Deus não vai deixar ele tocar e fazer tudo que ele quiser, não. Deus às vezes permite para quebrar o nosso ego, quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso, sabe? Tudo aquilo que não condiz com o que o Senhor deseja de nós. Ele permite situações mesmo, né? E às vezes são maus, né? Maus necessários na nossa vida para nos quebrar, né? Para que nós venhamos enxergar as coisas como o Senhor gostaria que nós enxergássemos, né? Então você pode tocar em tudo que ele tem, só não tente contra ele, né? Tem um limite aí. E aí Satanás saiu da presença do Senhor. E aí nós temos esse relato dessa reunião aqui, né? E que Deus permite que o seu servo, é muito doido pensar isso, né? Mas Deus permitiu que o seu servo, aquele que é íntegro e reto, temente a Deus e se desviar do mal, sofresse uma provação. Por quê? Jesus já disse lá na frente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? É isso, na nossa vida com Cristo não vai ser tudo fácil. Nossa vida, nosso caminhar com Deus, não vai ser só flores, nós vamos ter adversidades. E algumas vêm para tentar nos derrubar mesmo, né? São coisas assim terríveis que a gente passa, tem hora. E aí tudo vai depender, né? A tentação tem dois níveis aí. Você tem como gerar efeitos positivos e negativos. Em toda a sua vida, você pode olhar tudo pelo lado bom, tudo pelo lado ruim. Vai depender da sua decisão. Eu vou focar aqui, vou ler a palavra, eu vou me alimentar da palavra e vai dar tudo certo. Ou você vai chorar. Né? Sentar e chorar sempre vai ser mais fácil. Então, vai depender do seu posicionamento diante das circunstâncias. A gente sempre vai passar por situações difíceis, isso é fato. Mas como a gente vai reagir a elas? Isso é o que determina o nosso futuro. Eu vou ler com vocês rapidinho aqui 2 versículos. Que está lá em 1 Coríntios 10, 13, que fala sobre provações, para que a gente venha se fortalecer no Senhor. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Em algumas traduções diz, juntamente com a tentação haverá escape, haverá livramento. Então não sobreveio a vocês nenhuma tentação que fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Deus não permite nada na nossa vida que a gente não venha suportar. E ainda que fique insuportável ao nosso ver, Ele envia o escape. Olha que tremendo. Tremendo. Então, grave esse versículo aí no seu coração. 1 Coríntios 10, 13.
Não há sofrimento que a gente não consiga suportar. Ainda que a gente ache que é demais, Deus envia um escape, um livramento. Junto com a aprovação vem um livramento. Tremendo isso, né? E lá em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então fica essa reflexão aqui para nós hoje, né? Como nós temos reagido às provações? Murmurando ou nos apegando com todas as nossas forças ao Deus eterno que pode nos salvar? Que fique essa reflexão no nosso dia hoje e que fique esse versículo gravado no seu coração. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Juntamente com a tentação, haverá livramento. Então, ainda que você esteja passando por uma situação muito difícil, Deus dá livramento para você hoje. Deus envia livramento para você hoje. Se alimente da palavra. Ore a palavra, ore ao Senhor, peça força, conte com bons amigos. Você vai sair dessa situação em nome de Jesus. Situações difíceis vêm para provar o nosso caráter. Que nós possamos nos apegar a Deus, nos encher da presença dEle e de bons amigos ao nosso redor. Vigia quem está do seu lado. Se você só tem murmuradores do seu lado, você vai passar a viver uma vida de murmuração, sabe? Você vai passar murmurando o seu dia inteiro, reclamando de coisas. Procure pessoas do bem, pessoas que te levantam, que têm uma palavra de ânimo para sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos permita estar aqui amanhã, em nome de Jesus, para lermos mais uma porção da palavra. Deus abençoe.